Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E conforme prometido no último vídeo, hoje eu tô vindo aqui pra gente falar um pouquinho a respeito dos híbridos, tá? Eu quero explicar para vocês o que é que faz com que uma planta seja híbrida, quais os tipos de híbridos, né, que podem existir. E principalmente eu quero também ensinar a vocês a diferença entre um híbrido, uma variedade e um cultivar, tá? Porque eu acho que existe muita confusão em torno desses termos. Sendo assim, eu quero explicar a vocês mostrando alguns exemplos na prática, e eu vou utilizar as plantas que eu cultivo, que são os Pachyphytums, tá? Para explicar para vocês melhor. Sendo assim, se a gente vai começar a falar a respeito de híbridos, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem dois tipos de híbridos que são mais comuns da gente ver, que seria ou o híbrido interespecífico ou o híbrido intergenérico. Mas calma que eu vou explicar a diferença entre esses dois tipos de híbridos, tá joia? Bom, começando pelo híbrido interespecífico, tá? O que é um híbrido interespecífico? Bom, no vídeo anterior, a gente falou a respeito dos vários tipos de gêneros que existem dentro da família Crassulaceae. Esses gêneros, alguns deles, possuem, como é que eu posso dizer? Proximidade genética, o que faz com que os dois gêneros eles sejam passíveis de cruzamentos entre si, gerando novas plantas e novos gêneros. Calma que vai ficar mais fácil de entender daqui a pouco. Vamos, por enquanto, falar dos híbridos interespecíficos, tá? O que é um híbrido interespecífico no exemplo aqui na prática? Vamos dar como exemplo o gênero Pachyphytum, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, como exemplo, essa plantinha que é uma plantinha natural. Acho que todos vocês conhecem essa, né? Essa é a famosa pedra da lua. E ele é um Pachyphytum natural. O que eu quero dizer com natural? Ele é encontrado na natureza. Portanto, ele não é um híbrido, ele não descende de ninguém. Ele é original, encontrado no México. Sendo assim, quando a gente pega uma planta dessa e cruza ela com outra planta natural do mesmo gênero, como, por exemplo, o Pachyphytum compactum, que também é uma planta natural, também muito popular e vocês conhecem. Cruzando essas duas plantas, a gente vai obter uma terceira planta, que vai também ser um Pachyphytum, porque ele é o resultado da cruza de dois Pachyphytums. Ele é interespecífico. Sendo assim, a gente vai ter uma plantinha que também é do gênero Pachyphytum, mas que tem tanto as características do pai quanto as características da mãe. Eu não sei se vocês conseguem ver certinho, mas esse daqui é o Pachyphytum sky. E olhando para ele, você consegue ver tanto características do ovífero, quanto características do compactum, certo? Esse, portanto, é um híbrido interespecífico. Ele é um Pachyphytum porque ele é a cruza de outros dois Pachyphytums. Bom, para a gente mostrar mais um exemplo de um híbrido interespecífico que eu tenho aqui, seria a gente continuar mantendo o ovífero e eu colocar aqui, por exemplo, o Endermani, tá? Que também é um Pachyphytum natural. A cruza do ovífero com o Endermani pode resultar em uma terceira plantinha, que é o Pachyphytum ovale, tá? Ó. E da mesma forma, o ovale vai ter tanto as características do ovífero quanto as características do Endermani em uma planta só. Sendo assim, vocês conseguiram entender a lógica? Que um híbrido é como se fosse um filho. Ele é a descendência, o resultado da cruza de duas plantas de espécies diferentes. Nesse caso, interespecífico, porque a gente cruzou um Pachyphytum com um Pachyphytum e o resultado foi um Pachyphytum, certo? Sendo assim, isso é um híbrido intergenérico. Eu poderia estar mostrando aqui uma Echeveria
E aí resultaria em uma outra Echeveria híbrida, tá? Também interespecífica. Por quê? Duas plantas do mesmo gênero resulta em uma planta do mesmo gênero, um híbrido interespecífico, tá? Não é uma planta natural, você não vai achar ele na natureza, mas ele ainda assim é um Pachyphyton, ok? Bom, entendida essa parte? Bom, sendo assim, agora a gente vai falar a respeito dos intergenéricos. O intergenérico, ele é o resultado, da mesma forma ele é um híbrido, mas ele é o resultado do cruzamento de um gênero com outro gênero. Nesse caso do exemplo aqui, eu trouxe para vocês um Pachyphyton e uma Echeveria. No caso, o Pachyphyton ovíferum e uma Echeveria colorata, tá? Acontece que, no caso do cruzamento de duas plantas de gêneros diferentes, quando o resultado que a gente vai ter, ele não é nem um Pachyphyton e nem uma Echeveria, tá? Ele, neste caso aqui, vai ser uma Pachyveria. É um outro gênero, né? Que é um gênero que não é um gênero natural. Se vocês voltarem no vídeo das crassuláceas, vocês vão ver que Pachyveria não é um gênero que pode ser encontrado na natureza, né? E o cruzamento dessas duas plantas vai resultar em uma terceira plantinha, que é o resultado do cruzamento dessa com essa. Repare que um híbrido, necessariamente, isso é uma regra, tá? O híbrido, ele é um filho. Sendo assim, como os filhos, ele tem que ter tanto as características do pai, quanto as características da mãe, certo? Eu não sei se para vocês é muito claro, ou se vocês não conseguem ver as diferenças, mas para mim é muito nítido aqui, tá? Deixa eu dar. Aí. Vocês conseguem ver que essa planta não tem nenhum porte de Pachyphyton, nenhum porte de Echeveria, mas na verdade ela é o resultado da mistura entre as duas, tá? E aí, quando eu digo pra vocês que um híbrido é como se fosse um filho, porque eu sempre gosto de fazer essa analogia com os seres humanos pra gente conseguir entender melhor, né, como que funciona essa dinâmica, a gente sabe que filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eles não são iguais, certo? Quando você faz o cruzamento dessa com essa, você vai gerar centenas de filhos, né, de mudas, com características genéticas diferentes entre si, tá? Ah, vamos supor, um vai ser mais bicudinho, o outro mais redondinho, mas sempre misturando a característica do pai ou da mãe em uma planta só. Aí, como exemplo, eu quero mostrar pra vocês, essa é a Pachyveria Elaine, tá? A Elaine é o cruzamento do ovíferum com a colorata. Mas existe também a Pachyveria Frevel, tá? Veja que ela também é o resultado do cruzamento dessas outras duas plantas. Mas ela não é igual à Elaine. As duas são, a gente pode chamar, eu costumo chamar, ou a gente, no meio das suculentas, a gente chama isso de irmãos de sementeira. O que é um irmão de sementeira? Foi feito o cruzamento, vieram os descendentes, os bebês, e como eu expliquei, os filhos não são iguais entre si. Eles vão ter características do pai e da mãe, mas eles serão diferentes entre si, porque cada indivíduo é único. E aí, para que eu consiga manter esse padrão, eu reproduzo essa planta de forma por clonagem, né? Eu venho aqui, eu tiro uma folha e boto essa folha para brotar. Sendo assim, eu vou conseguir outra plantinha idêntica a essa, certo? Bom, isso seriam os híbridos intergenéricos. São híbridos que são resultado do cruzamento entre dois gêneros diferentes. Ah, mas só tem Pachyphyton com Echeveria? Não, né, gente? Existem várias outras combinações possíveis. Eu vou tentar mostrar algumas aqui para vocês.
tá? Mantendo aqui com a colorata e tirando o Pachyphyton ovífero, se eu colocar, por exemplo, o Pachyphyton compacto, e eu realizar esse cruzamento, eu vou obter uma plantinha que é o resultado da cruz entre os dois. Essa minha aqui não tá muito grande, mas ela é o resultado do cruzamento do compacto com a colorata, tá? Ele vai ter característica das duas plantas. Essa minha muda é muito pequena, mas eu vou colocar foto para vocês aí de como que ela fica quando ela tá mais desenvolvida, tá? Mas ela é um híbrido intergenérico. Ela é o cruzamento de uma Echeveria com um Pachyphyton. Tem como você cruzar Pachyphyton com Echeveria, Pachyphyton com Sedum, Pachyphyton com Graptopetalum. São muitos cruzamentos, tá? Eu vou colocar aí agora na tela para vocês conseguirem ver os tipos de cruzamentos que existem, tá? E os gêneros que foram originados através desses cruzamentos, tá? São plantas que não são plantas naturais, não são plantas encontradas na natureza, ok? Então, se a gente for falar de outros tipos de possibilidades de híbridos, principalmente algumas que sejam mais conhecidas, por exemplo, a gente tira aqui o Pachyphyton, e se eu colocar, no caso, um Graptopetalum, tá? Não sei, esse daqui seria o Graptopetalum amethystium. Ele parece muito um Pachyphyton, né? E se eu cruzar um Graptopetalum com uma Echeveria, eu vou ter uma Graptoveria. E o resultado da cruza desses dois gerou um indivíduo que é muito popular, que é a Graptoveria opalina, tá? A opalina, ela é o resultado da cruza do amethystium com a colorata. E existem várias outras possibilidades de cruzamentos que eu poderia estar mostrando para vocês. Por exemplo, se a gente pega, tira aqui, se a gente coloca um sedum, né, no caso o Sedum craige, cruzaram o Sedum craige com o Pachyphyton viride, ok? E aí resultou uma terceira planta que é de um outro gênero, que é um gênero que a gente chama de Pachysedum, que é o resultado da cruza de um sedum com Pachyphyton. E aí a gente tem o famoso Guanzhou. O meu não tá muito colorido, mas ele é uma planta bem cor-de-rosa. Mas só para vocês entenderem que ele não é um Pachyphyton, né? Muita gente vende como Pachyphyton, mas ele é um Pachysedum. Por quê? Ele é híbrido entre um sedum e um Pachyphyton. Todos esses que são misturas de gêneros diferentes são híbridos intergenéricos. Eles não são nenhum nem outro, mas eles são um novo gênero, ok? Bom, feito isso, dito isso, eu espero que tenha ficado... Tô falando de uma forma bem rasa, tá, pessoal? Porque no último vídeo, muita gente reclamou que o vídeo ficou muito denso de informação. Então, eu tenho que o tempo todo me segurar para não causar uma overdose em vocês de informação e vocês ficarem aí boiando, né, no que eu tô falando. Eu tento passar bem devagarzinho, dando exemplos, explicando, para que isso consiga se fixar melhor na cabeça de vocês, porque o intuito aqui é transmitir o conhecimento, né? Eu não quero que vocês vejam os vídeos e parecendo que tá assistindo um vídeo em uma outra linguagem, ok? Bom, então, o que é uma variedade, tá? A variedade, ela tem a ver com um processo natural de evolução de uma espécie. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, quando vocês verem variedade, significa que é de uma espécie natural. Não é híbrido, não existe variedade de híbrido, tá? É um processo natural de evolução de uma espécie. E muitas vezes a gente encontra até na literatura botânica que ela caracteriza a variedade como se fosse uma subespécie. O que eu quero dizer? Às vezes uma mesma planta
né? Ela se origina na natureza, só que lá na região onde ela se origina, às vezes ela origina em uma outra região, e nessa outra região essa planta tem outras características morfológicas. O que é morfologia? No corpo da planta. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, já mostrei aqui o Pachyphytum compactum, que vocês já conhecem, certo? Ele é bem conhecido. Só que o Pachyphytum compactum ele é uma planta natural que nasce no México. O México é muito grande e vários locais ocorrem o Pachyphytum compactum. E dependendo do local que essa planta surge, ela tem diferenças entre si, tá? Como que a gente sabe que é a mesma planta? A flor de todos é a mesma. A flor tem as mesmas características, ou seja, porque a flor é o que determina a espécie, tá? A identidade da planta, o RG dela é a flor. É através da flor que a gente consegue determinar que planta é aquela. Mesmo que a forma dela seja outra, totalmente diferente, como eu vou mostrar alguns exemplos aqui, se a flor é a mesma, a planta é a mesma espécie, ok? Uma variedade que a gente tem do Pachyphytum compactum é um que se chama Pachyphytum compactum var glauca. Vocês vão ver que ele é muito parecido, eles não vão ter grandes diferenças. Opa, a chuva tá vindo aí, ó. Muito parecidos, tá? São a mesma espécie, mas variedades diferentes. Ah, só tem esses dois? Não, tem outros. Vou trazer, por exemplo, esse daqui, ó, que é uma variedade que não tem nome, como esse, né, que é o Compactum var glauca, mas existe hoje no mercado, a gente consegue ver alguns compactums com diferenças entre si. Os meus estão pequenininhos, mas esse daqui da minha mão direita, vocês conseguem ver que a folha dele é muito mais alongada, tá? Os exemplares que estão aqui ainda estão muito pequenininhos, mas aqui nós temos 3 formas diferentes, 3 variedades diferentes de Pachyphytum compactum, ok? Ficou entendido o que é uma variedade? Eu vou mostrar outro exemplo de variedade aqui, tá? Veja bem, então. Deixa eu tirar esses daqui para liberar espaço para eu poder mostrar o outro. A outra espécie que eu vou mostrar que tem variedade é o Pachyphytum glutinicaule, tá? Esse Pachyphytumzinho aqui, ó. Ele não tá muito bonitinho, porque eu cortei, então ele... O Pachyphytum não gosta de cortar, tá, gente? Ele sofre um pouco, ele tá meio tortinho, mas eu consegui multiplicar, graças a Deus, e agora ele tá aí e vai ficar lindão. Mas esse Pachyphytum também é uma planta natural e ele tem variedades na natureza. E uma das variedades que ele tem é o var méxico, que seria esse daqui, ó. Conseguem ver? Quando você bate o olho nas duas plantas, você vê que elas são diferentes. Mas elas são diferentes na forma física. Uma ocorre em uma região e outra ocorre em outra região. Mas as duas plantas são a mesma espécie. Ambos são Pachyphytum glutinicaule. Ambos têm a mesma floração, ok? Existem outras variedades que não chegaram a ter um nome, como esses dois que eu mostrei, tanto como o Compactum var glauca, quanto esse glutinicaule var méxico, por exemplo, o ovífero. Eu mesma, eu tenho algumas variedades de ovífero aqui, que eu vou mostrar para vocês. A primeira que eu já tinha mostrado é essas, mas eu tenho essa outra variedade aqui. Gente, desculpa, tá? A chuva, não tem como controlar o tempo. Mas deixa eu explicar para vocês a diferença de variedade entre essas duas espécies. Esse daqui é o mais comum, tá? Ele era maior, eu cortei e agora ele tá se desenvolvendo.
Esse é o Pachyphytum compactum mais comum que a gente vê por aí. E existe uma falácia que diz assim, quando as pessoas querem diferenciar o Pachyphytum ovíferum de outros. O ovíferum, ele tem a bordinha lisa, ele é totalmente roliço, tá vendo? Ele não tem uma pontinha, correto? Está certo. Só que isso não é uma regra. Por quê? Na natureza, com o cruzamento e as milhares e milhares de códigos genéticos diferentes, de filhos diferentes, é possível sim encontrar ovífero que tenha pontas, tá? Se vocês repararem na folha desse aqui, você vai ver que ele tem um biquinho na ponta da folha, tá? O que torna ele diferente desse. Mas ainda assim, ambos são a mesma espécie. Uma é a variedade do outro. Conseguiu compreender o que é variedade? As variedades só ocorrem em espécies naturais, ok? Bom, sendo assim, deixa eu tentar explicar para vocês um pouquinho do que é um cultivar, tá? Deixa eu guardar esses aqui pra gente falar do cultivar. Para falar do cultivar, eu vou pegar de volta o Pachyphytum compactum. Por quê? Apesar dele ser uma planta natural, existe um cultivar dele por aí, que é vendido como Pachyphytum compactum CV. CV significa cultivar, tá? Purple Diamond, que seria esse daqui, ó. Tá? Esse é um cultivar. Se a gente fosse falar, mas ele tá muito diferente, como que esse pode ser um cultivar desse? É porque, na verdade, ele tem mais aparência com aquela outra variedade que eu mostrei, lembra? Ó, ele tem mais aparência com esse tipo de variedade aqui, que é a variedade da folha comprida, né? Só que essa variedade da folha comprida, ele não fica vermelho, tá? Ele fica bem colorido, às vezes ele fica num tom bronze, uma coisa bem forte. Eu vou botar uma foto da planta de uma amiga aí pra vocês verem. Mas esse é uma variedade, ok? O que faz com que o Purple Diamond, então, seja um cultivar? Bem, o Purple Diamond, ele foi uma planta que... o que aconteceu com essa planta? Essa planta é uma criação do Léo Gonzalez, do Suculentia. Eu não sei se vocês conhecem. Gente, eu acho que vai começar a chover. Mas vamos prosseguir com o vídeo. Sendo assim, o que o Léo Gonzalez fez? Ele provavelmente pegou 2 Pachyphytums compactum, né, diferentes, fez a cruza entre os dois, e aí nasceram vários Pachyphytumzinhos compactums com leves diferenças entre si, ok? Dentre essas centenas de bebês que ele gerou, ele foi lá e fez uma seleção artificial. O que é uma seleção artificial? Vamos supor que ele tinha 10 plantas. Daquelas 10 plantas, ele pegou a que mais ficava colorida, a que mais ficava escura, separou ela, deixou ela crescer, multiplicou ela através de folhas, para que todas as outras viessem com a mesma genética, e então ele disseminou a espécie como um cultivar. É o cultivar Purple Diamond. O meu não tá colorido, tá? Mas, em tese, essa planta aqui, ela tem a característica de ficar vermelha, muito mais escura do que os Pachyphytums compactums que a gente tá acostumado a ver. Mas se ele é uma planta natural, por que ele não é uma variedade? Ele não é uma variedade porque não ocorreu naturalmente, tá? Foi uma seleção natural feita por seres humanos, né? Foi o Léo Gonzalez que fez o cruzamento, selecionou a planta que tinha as características que ele mais gostou e disseminou. Por isso é um cultivar. Ela é cultivada pelo Léo Gonzalez. Gente, ficou claro a diferença de híbrido para híbrido interespecífico, híbrido intergenérico
variedades e cultivar? Eu espero, porque o objetivo do vídeo era esse. Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que algumas dúvidas vão surgir e as dúvidas são importantes para a gente conseguir disseminar melhor o conhecimento. Eu já vou terminar esse vídeo por aqui porque vai começar a chover. Mas eu quero explicar para vocês por que não existe variedade de planta híbrida, tá? Porque alguns híbridos vão ter mais de uma forma, mas isso não torna ele uma variedade. Conforme eu falei anteriormente, variedade é para plantas naturais. O que pode acontecer com um híbrido é o seguinte: a pessoa fez o cruzamento, nasceram vários bebês, e aí ela decidiu pegar mais de um para poder disseminar. Lembrando que no resultado dessas cruzas, os bebês não vão ser todos iguais. Os filhos dos pais não são iguais. Eles têm as mesmas características, mas eles são diferentes entre si. Um exemplo que eu posso dar aqui é da Pachyveria Mr. Combis, tá? E ela é o cruzamento do Pachyphytum ovífero, tá? Com a Echeveria setosa. Eu não vou ter a setosa aqui para mostrar, mas vou botar uma fotinha dela aí. E o que acontece? A pessoa que fez esse híbrido, ela cruzou os dois e obteve essa plantinha aqui, ó. Tanto que essa plantinha aqui, gente, ela ainda é vendida com outro nome por aí, tá? Echeveria Bluefitter. Mas ela não é uma Echeveria, tá? E nem chama Bluefitter. Chama Mr. Combis. Mrs. Combs, um trem assim. A pessoa que fez esse híbrido, quando deu as mudinhas, ele não escolheu só um, mas ele escolheu duas formas. Uma forma que é determinada como folha fina e outra forma que é determinada como folha larga, tá? Elas são a mesma planta? Não, elas não são a mesma planta. Nenhuma é variedade da outra. Elas são irmãs de sementeira, filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Parecidas, flores parecidas, mas plantas diferentes. Então a gente chama isso de forma, né? Então é o Mrs. Combs da folha fina e o Mrs. Combs da folha larga. Quando são mudinhas, gente, eles são praticamente idênticos. Se você pegar esses dois aqui, a menorzinha e essa daqui, eles são bem diferentes, mas essas duas elas já são maiores e a gente consegue ver melhor a diferença entre elas, tá ok? Bom, sendo assim, o nosso vídeo vai ser interrompido por aqui, porque a chuva começou. Gente, por favor, se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos, tá? Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. E no próximo vídeo eu já quero voltar mostrando para vocês a minha coleção de Pachyphytums, né? Mostrando os Pachyphytums que são interespecíficos, os intergenéricos, todos que estão aqui, né? Mostrar um por um para vocês conhecerem, porque acho que a maioria das pessoas nem sabe que existem tantas variedades, ok? Sendo assim, eu quero agradecer a sua presença aqui até o final desse vídeo. E é isso. Muito obrigada e tchau, tchau!